Hoje é dia 26 de julho. Hoje se celebra o Dia dos Avós. E você já se perguntou por que nós celebramos o Dia dos Avós hoje? Nós celebramos o Dia dos Avós hoje porque no dia 26 de julho nós celebramos a festa litúrgica de Santana e São Joaquim, aqueles que, segundo a tradição, seriam os pais de Maria, consequentemente, os avós de Jesus. Mas de onde veio essa história? Né? Não tem na Bíblia dizendo que Jesus teve dois avós, né, chamados Santana e São Joaquim, certo? A gente vai falar um pouquinho disso hoje, então. Meu nome é Júlio César Dias Chaves e você está assistindo ao Raízes do Cristianismo. Os nomes dos pais de Maria e dos avós de Jesus, Ana e Joaquim, chegaram até nós por meio da tradição, de maneira mais específica, por meio de um apócrifo chamado Proto-Evangelho de Tiago ou Natividade de Maria, certo? Por que esse texto se chama Proto-Evangelho de Tiago ou Natividade de Maria? Proto-Evangelho, porque ele fala daquilo que teria acontecido anteriormente, antes do Evangelho propriamente dito, ou seja, antes da vinda de Jesus, ou seja, ele fala da infância e da juventude de Maria, da concepção, da infância e da juventude de Maria. É o mesmo argumento que justifica o outro título que a gente dá para esse texto, Natividade de Maria, ou seja, ele fala do nascimento de Maria. Esse texto era um texto extremamente popular na Antiguidade Tardia. Ele é citado, por exemplo, por padres da Igreja, como Clemente de Alexandria, Epifânio de Salamina, Gregório de Nissa. Trata-se de um texto apócrifo da segunda metade do século II. Bom, se ele é um texto apócrifo da segunda metade do século II, não tem como nós atribuirmos rigor histórico a esse texto, certo? Bom, mas vocês vão te convir comigo que Maria, obviamente, teve um pai e uma mãe, né? Então, se Maria teve um pai e uma mãe, a igreja resolveu adotar esses dados transmitidos pela tradição e reconhece os pais de Maria, consequentemente os avós de Jesus, como se chamando Ana e Joaquim. Outra coisa muito interessante desse texto é que ele atesta a crença dos primeiros cristãos na virgindade perpétua de Maria. Bom, ele, obviamente, como é um texto tardio, é um texto apócrifo da segunda metade do século II em diante, nós não podemos atribuir a esse texto um rigor histórico. Mas, né, o que a gente pode dizer é o seguinte, é que na segunda metade da segunda metade do século II em diante, já existiam cristãos que acreditavam na virgindade perpétua de Maria. Então, essa questão da virgindade perpétua de Maria, ela não é algo que foi inventado ontem, não é algo que foi inventado no século XIX. Os primeiros cristãos já acreditavam nisso. E como é que a gente pode provar que eles já acreditavam nisso? Porque essa crença está presente nesse texto da segunda metade do século II, o Proto-Evangelho de Tiago. Então, apesar de não haver nenhum dado específico sobre a virgindade perpétua de Maria nos evangelhos canônicos, nem no Novo Testamento, né? O Evangelho de Mateus diz que Maria concebeu virginalmente, mas não fala nada da virgindade dela após o parto, mas nós temos esse dado da tradição que mostra que, pelo menos a partir do século II, os cristãos realmente acreditavam, existiam cristãos que acreditavam na virgindade perpétua de Maria. Título de curiosidade, esse texto, a versão mais antiga que nós conhecemos desse texto, foi preservado em um manuscrito que nós chamamos de Papyrus Bodmer V, porque ele está preservado hoje na Biblioteca Bodmer. Outra coisa muito importante de ser dita, apesar desse título, Proto-Evangelho de Tiago, o texto não foi composto por Tiago, nem por nenhum dos dois apóstolos Tiago, nem por um terceiro Tiago, que é conhecido pela tradição como Tiago o Justo. O autor desse texto é desconhecido, é anônimo, nós não sabemos quem compôs esse texto. Esse texto é um belo exemplo daquilo que nós chamamos de pseudonímia, que era uma prática literária muito comum na antiguidade. Uma pessoa qualquer, um desconhecido, escrevia, compunha um texto, e para atribuir autoridade a esse texto,
essa pessoa atribuía a autoria do texto a alguém famoso, a alguém conhecido, a alguém célebre, certo? Então, nós não sabemos quem escreveu esse texto, e quem quer que tenha escrito, atribuiu a autoria do texto a Tiago como maneira de dar autoridade ao texto, fazer com que as pessoas acreditassem no conteúdo do texto. Outra questão interessante, né, uma pequena anedota, né, uma pequena... é que lá onde eu morei, em Quebec, perto de Quebec, existe uma cidadezinha chamada Sainte-Anne-de-Beaupré, que lá tem uma catedral neogótica muito bonita, que é dedicada a Santana, certo? E o teto dessa catedral tem várias pinturas com cenas que foram tiradas exatamente desse texto, o Proto-Evangelho de Tiago. Está aí uma imagem para vocês verem como é bonita essa catedral de Sainte-Anne-de-Beaupré. Se um dia vocês forem a Quebec, conhecer Quebec, deem um pulinho a Sainte-Anne-de-Beaupré, porque vale a pena conhecer essa catedral. Espero que eu tenha esclarecido vocês, né, um pouco sobre a tradição dos avós de Jesus, os pais de Maria. Espero que vocês tenham entendido, então, por que nós comemoramos o Dia dos Avós hoje. E espero que vocês tenham entendido também de onde veio essa tradição.